Olá pessoal, tudo bem? Esse é mais um vídeo de inglês e nesse vídeo a gente vai tratar do past continuous. Esse vídeo, assim como nos anteriores, não haverá a versão em inglês dele no final. Mas porém ali durante a explicação do past continuous a gente vai fazer vários exemplos de situações em inglês que eu acho que já são suficientes para poder treinar um pouco do listening aí, ok? Então vamos lá para a explicação do past continuous. Então pessoal, vamos lá para a explicação do tempo verbal past continuous. Para fazer a explicação, a gente vai seguir esse seguinte roteiro. Was and were as linking verbs, the construction of the past continuous, how to use the past continuous, and rules to spell the ing correctly. Então assim, a gente vai fazer a mesma sequência que a gente fez lá para o vídeo do present continuous. E aliás, nessa explicação eu vou fazer várias referências ao present continuous e ao vídeo explicado sobre o present continuous. Então assim, para aqueles que não assistiram ainda, eu vou colocar o link aqui agora, assiste lá o vídeo do present continuous e durante a explicação eu vou fazer verbalmente as referências ao present continuous que forem surgir, ok? Então assim, qual é a sequência? Was and were como verbo de ligação, como foi feito lá no present continuous, a construção do tempo verbal, do past continuous, como usar o past continuous e as regras de pronúncia do ing. Que essas regras eu vou só fazer um breve resumo, porque toda a explicação está lá naquele vídeo, tá? Então, assistam lá. Bom, usage, was and were as linking verbs. Usage, we use them alone, with no other verb, to talk about name, age, marital status, nationality, birthplace, profession, some other situations. Her name was Beth. She was 45 years old. She was single. He was Brazilian. He was from Brazil. We were English teachers. I was tired. And important, I was cold is different from I had a cold. Então vocês podem ver que todas essas situações que foram colocadas aqui, elas são idênticas ao am, is and are as linking verbs. A única diferença é que am, is and are é presente, para falar sobre agora, e o was and were é passado. Simples assim, tá? Então, se eu colocar aqui is, o nome dela é Beth. Mas como eu coloquei was, past, o nome dela era Beth, tá? Ela tinha 45 anos de idade. Isso aqui é interessante porque em português a gente sempre usa o linking verb do mesmo jeito, né? Então, vamos lá. Eu sou solteiro, eu sou brasileiro, eu sou do Brasil, nós somos professores de inglês, eu estou cansado. Mas quando a gente fala de idade, em português a gente fala tinha, né? Eu tinha ou eu tenho 20 anos de idade, né? Mas em inglês é o was and were, am, is and are, e aí vai, tá? É o linking verb. E essa parte importante, I was cold, é diferente de I had a cold, né? O was é o que eu sinto, né? Então eu estou com frio. E I had a cold é quando você vai falar sobre uma enfermidade, né? Eu tenho febre, tá? Vamos lá. The construction of the tenses, of the sentences. Essa explicação também já foi dada em vídeo anterior. Eu vou colocar aqui o link dele, tá? Então, para explicação para como construir as sentenças, né? Mas aqui vou fazer rapidamente. You were watching the video at home yesterday at 5 p.m. Então, you é subject, were auxiliary, watching verb, the video object, at home place, yesterday at 5 p.m. time. To make a question, you invert the positions of the auxiliary and the subject, and to make a negative sentence, you insert not between the auxiliary and the verb, tá? Então, vamos lá. Essa daqui é a estrutura normal. Para fazer a pergunta, eu inverto aqui a posição do auxiliar e do sujeito, e para fazer uma sentença negativa, eu coloco not entre o auxiliar e o verbo. Tudo isso daí já foi assim, exaustivamente falado naquele vídeo passado anteriormente. Então vamos passar por isso daqui.
O único ponto que eu acho que é interessante, 2 pontos, são you were watching. Were é past, passado, watching, ing, continuous. É por isso que isso daqui é past continuous. E o outro ponto é o tempo que a gente vai usar. Então, assim, o tempo que a gente vai usar, quando a gente fala do present continuous, a gente fala de now, né? Então, now é um ponto naquela linha do tempo. Now é um ponto que representa o presente. Então, quando eu falo do present continuous, eu falo de um ponto. Quando eu falo do past continuous, eu também preciso falar de um ponto. Onde? No passado. Pode ser somente yesterday? Até poderia, vamos lá, mas assim, genericamente falando, não pode. Porque yesterday não é um ponto, ele é um período. Então eu preciso transformar também em um ponto. Então, now é presente, é um ponto no presente. Yesterday at 5 p.m. é um ponto no passado. Então eu preciso especificar esse ponto para poder falar que a ação estava em progresso naquele determinado momento, ok? Então por isso que o tempo aqui é yesterday at 5 p.m. Como é que é composta, como é que é estruturada, né, o estruturado past continuous? I, he, she and it with the auxiliary was. We, you and they with the auxiliary were. Na forma negativa eu tenho was not ou were not, que pode ser contraído, contracted form would be wasn't e weren't. Daí aqui eu tenho past, né? Past, was and were. Se for negativo o not aqui, wasn't. E o verbo ing, que a gente já viu nesse slide aqui. Né? Então, were watching, was watching e assim por diante. Como é que a gente usa, então, quais são as situações que a gente usa o past continuous? Agora sim, a gente vai ver a brutal semelhança entre present continuous e past continuous. Então, quase todas as situações que serão colocadas aqui, elas se repetem lá do present continuous, né? Então, vamos lá. To talk about an action in progress at the moment in the past. Então, no present continuous, era to talk about an action in progress at the moment in the present, né? Aqui é in the past. You were watching the video at home yesterday at 5 p.m. Então, se fosse presente aqui seria now, com a ação em progresso nesse exato momento, né? Mas como eu estou falando do past, eu vou colocar yesterday at 5 p.m. E a ação em progresso nesse exato momento. The action is temporary. The action is not finished. Então a ação começou um pouquinho antes desse momento e vai provavelmente se prolongar por mais algum tempo. E it can be used with a prolonged action or even an instantaneous action. However, it's more difficult to make it continuous. Daí é aquele mesma situação que a gente colocou lá no vídeo do present continuous, né? A ação é temporária, a ação não acabou, e eu posso usar para verbos que são instantâneos ou verbos que se prolongam no tempo. Porém, como eu estou falando sobre um determinado momento, quando eu falo sobre um determinado momento por um verbo que é instantâneo, é mais difícil. Então, aquele mesmo exemplo do abrir o livro, né? Então, yesterday at 5 p.m. I was opening the book. É possível? É possível, você pode falar isso. Mas provavelmente, at 5 p.m. não era isso que você estava fazendo. Só se você quiser enfatizar alguma situação. Mas provavelmente você estava, sei lá, estudando, você já tinha aberto o livro, é alguma situação assim. Então, ele é uma situação mais difícil de você colocar, mas não é errada. Eu não vou nem falar que é raro isso acontecer, mas ele é mais raro. Mais difícil, né? Another, to talk about an annoying habit in the past. No present continuous é a mesma coisa. To talk about an annoying habit in the present. She was always yelling at me. Então, no presente era she is always yelling at me. No passado, a mesma coisa. She was always yelling at me. Esse always é obrigatório, tá? Para poder dar essa ideia de um hábito
que te deixa furioso, vamos lá, né? Então, ela estava sempre berrando comigo. Esse é o annoying habit que é colocado. Another one, to describe the background of an event. Esse é diferente. Esse já não é como no present continuous, né? Então, esse é bem interessante. Por quê? É a mesma coisa em português. Para descrever o cenário lá de fundo quando você está contando alguma coisa, né? Então, when I arrived on the beach, some people were drinking beer, some people were walking, some people were talking, some people were playing football, some people were swimming. Então eu vou descrever o cenário que estava por trás de um evento principal. Então, quando eu cheguei na praia, então vê lá, já estou falando do passado, né? Então, quando eu cheguei na praia, as pessoas estavam andando, as pessoas estavam jogando futebol, algumas outras pessoas estavam tomando cerveja, outras pessoas estavam conversando. Então, toda a descrição do cenário por trás desse evento principal, ela é dada no past continuous, né? Outro uso, né? An action in progress interrupted by another action. Esse também é bem comum, né? Então eu tenho uma ação que está sendo que progride e de repente essa ação, pimba, ela é interrompida por uma outra ação. Então essa ação que está em progresso, ela seria um past continuous. E essa que interrompe é um past simple. Então, I was studying English when my wife called me. I was playing football when I hurt my leg. Então você vê que, por exemplo, esse when my wife called me, when I hurt my leg, esse seria o tempo. Só que em vez de transformar em yesterday at 5 p.m., eu estou colocando um evento que aconteceu na minha linha do tempo, né? Então, I was playing football when I hurt my leg. Yesterday at 5 p.m. É a mesma coisa, só que em vez de falar do tempo, eu coloco a ação ali que ocorreu naquele momento. Um outro, do verbo wonder, esse também é diferente do present continuous. Então, the past continuous of the verb wonder suggests politeness. Então, can I use your phone? Can I use your phone? Então eu pergunto para a pessoa de um jeito educado, can I use your phone? Mas quando eu quero transmitir mais educação ainda, um jeito até... vamos lá, vai, não vou nem complicar. Mais educação, eu coloco I was wondering na frente. Né? I was wondering if I could use your phone. Então, ele é um jeito bem mais educado, né? Bem mais sutil e suave de fazer alguma pergunta ou pedir alguma coisa. E o verbo think, ele vai sugerir uncertainty. Então, I was thinking of moving to another country. I was thinking of... e você começa devagar, né? Sobre alguma coisa que você queira fazer no futuro, usando was thinking of, para mostrar uma certa incerteza. De repente é uma coisa que você quer, mas não é uma coisa certa. Então você demonstra essa incerteza usando was thinking of. E assim como acontece no present continuous, no past continuous eu falo sobre uma ação em progresso. Então, se eu falo sobre uma ação em progresso num determinado momento no passado, é uma ação, não é um estado. Então, se o verbo for um verbo de ação, eu posso usar no past continuous. Se o verbo não for um verbo de ação, mas for um verbo de estado, eu não posso usar no continuous, na forma continuous em geral, tanto present, past ou future. Se eu usar esse verbo que na raiz significa state verb, significa um estado, eu estou modificando o significado, desse verbo. Então ele já não tem mais a significância raiz dele, ele vai ter um outro significado. Então, vamos ver.
state verbs with modified meaning, as well as the present continuous. The past continuous is used to talk about an action in progress. Then, if you are using a state verb, not an action verb, the rule is that this verb is used in the simple past. But if you modify the meaning of this verb, then you can use it in the past continuous. I had a car, meaning possession. Então, eu tinha um carro, ele significa posse. Então é esse o jeito que você tem que falar. Porque a ideia é, ou você tinha o carro, ou você não tinha o carro. É impossível você falar, eu estava tendo um carro. Pô, eu estava tendo um carro lá. Ontem, às 5 horas da tarde, eu estava tendo um carro. Não. Ou você tinha ou você não tinha. É simples assim. The idea is, or you had a car, or you didn't have a car. It's impossible for you to be having a car, okay? But if you change the meaning of the verb have, then you can have something like, I was having breakfast yesterday at 5 p.m. Oh, at 5 p.m. breakfast, não orna, né? I was having breakfast yesterday at 9 p.m. 9 a.m. Então, eu estava tendo café da manhã ontem às 9 da manhã. Tendo, nesse caso, não quer dizer possuir, mas quer dizer comer. Eu estava comendo o café da manhã ontem às 9 da manhã. Né? I was having breakfast yesterday at 9 a.m. E aí, essa situação pode ser usada para outros verbos. Né? Então, o verbo to be as to behave, to think como to consider, to see as to have a meeting. Então, vamos lá, vamos fazer os exemplos agora. Então, to see. Então, a ideia é ou você vê ou você não vê. Lembrando que o verbo ver é um verbo diferente do verbo olhar. Então, o verbo olhar é um verbo de ação. Né? Então, o verbo olhar é a movimentação do olho. O verbo ver, ele é um verbo de estado, vamos lá, né? Ele significa os 5 sentidos humanos, né? Um dos 5 sentidos humanos. Então, os 5 sentidos humanos, eles não são verbos de ação, eles são verbos de... não vou nem falar de estado. Mas eles são verbos assim, ou você vê ou você não vê. Não importa se você está olhando. Você pode estar olhando para alguma coisa sem ver aquilo ali, né? Então, agora, quando você modifica esse verbo ver, do sentido raiz, para um verbo encontrar, daí você pode usar na forma contínua. I was seeing my boss yesterday at 5 p.m., por exemplo. Né? Bom, how to spell ing correctly? Eu vou pedir para vocês olharem o vídeo do Present Continuous. Então, vá lá e olhe o vídeo do Present Continuous. Eu só vou passar aqui um resumão desse jeito aí. Então, em regra geral, você tem o verbo para colocar o ing, você simplesmente coloca o ing lá. Você só vai fazer algumas alterações no verbo para colocar o ing em algumas específicas situações. Nesse caso, eu tenho aqui essas 3 situações, né? Vamos lá, porque a quarta não é uma situação diferente. Então, primeira situação que você modifica o verbo para colocar o ing. Verbs ending with consonant plus z. Drop the z and insert ing. Então, hope, hoping. Tá? Então, attention. If it finishes with double e, simply add ing. Então, você já cai na regra geral. Então, se o verbo acaba com consoante e um e, você vai tirar esse e e colocar ing. Mas se ele acaba com 2 e's, ele cai na regra geral. Então, hope, hoping, e agree, agreeing. Esse agree cai na regra geral. One syllable verb, então a segunda situação. One syllable verbs ending with one vowel and one consonant. Double the consonant and insert ing. Então eu tenho aqui stop, stopping. Attention. If this consonant is W or X, simply add ing. Plow, plowing, fix or fixing. Attention. If it finishes with 2 vowels and 1 consonant, simply add ing. Rain, raining. Então, vamos lá. A exceção é se aquele verbo de uma sílaba,
acaba com vogal e consoante. Então, se for então vamos lá. Se esse verbo de uma sílaba for uma estrutura, de repente, consoante, vogal, consoante, eu dobro essa consoante e coloco ing. Então, stop. Então, consoante, vogal, consoante, dobro a consoante e ing. Então, stop, stopping. Agora, se ele for uma estrutura de uma sílaba, uma estrutura, e eu tiver vogal, vogal, consoante, eu só coloco ing e caio na regra geral. E se esse verbo for acabar com W ou X, regra geral, ing, não importa o que aconteça. E a terceira situação, daí eu vou para two-syllable verbs, né? Então, two-syllable verbs ending with one vowel and one consonant. And the second syllable is the stressed syllable, double the consonant and insert ing. Então, vamos lá. Se eu tenho duas sílabas, um verbo com duas sílabas, e a segunda, vamos lá, duas sílabas, né, aqui, né? Duas sílabas, e a segunda sílaba for a sílaba tônica, segunda sílaba eu dobro a consoante. Então, begin, beginning. Agora, se nesse verbo de duas sílabas, a primeira sílaba for a sílaba a sílaba tônica, eu vou deixar a primeira sílaba, eu não vou dobrar a minha consoante. Então, listen, listen, listening, tá? Como é o caso que está aqui. E a última não é um caso, mas ele é uma exceção. Verbs ending with... não, ele é um caso sim. Verbs ending with IE, drop this IE and insert Y and ING. Então, die, die. Okay? Então, se o verbo acabar com IE no final, eu tiro esse IE, coloco Y e ING. Bom, qualquer pergunta que vocês tenham, manda um e-mail para inglês para você, 2@gmail.com. Então é isso aí, pessoal. Esse aí foi o vídeo explicando o Past Continuous. Vocês puderam reparar que houve muita referência ao Present Continuous. Então vá lá, assiste o vídeo do Present Continuous. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo aí. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.